é a Rosinelli Fontoura Pérez, ela é bióloga da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul, porque está aparecendo escorpiões pretos na zona urbana da cidade, tá? Então é um alerta que a secretaria faz. Então a Rosinelli vai conversar conosco quais as ações, procedimentos, o que a população deve fazer e também a importância do escorpião preto, que o escorpião preto ele tem a sua importância no equilíbrio da natureza. Bom dia, Rosinelli. Bom dia, Tomás. Bom dia, Toné. Bom Bom dia. dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Pois é, então está aparecendo mais escorpiões pretos na zona urbana, porque seria mais comum na área rural, Rosinelli. Na verdade, no período de verão, costuma aparecer na área urbana também, inclusive porque os escorpiões se deslocam muito, né? Então, eles têm a facilidade de se adaptarem aos ambientes. Mas eu gostaria de esclarecer que o escorpião que está aparecendo, esse escorpião preto, ele é de um gênero que não é tão tóxico. Todos os escorpiões possuem glândulas de veneno, mas esse não é tão preocupante como se fosse o de outro gênero, que é o gênero Títios cerulatus e outras espécies de Títios. Que é aquele que tem as patas e o contorno do corpo, a cauda meio amarela, assim, amarelo claro, né? E ele é mais escuro no dorso. Esse preto que nós estamos encontrando, ele não causa maiores problemas, mas claro que a comunidade precisa ficar alerta com relação a isso. Aham. Então, e onde é que ele se esconde aí para o pessoal ter uma ideia, dentro das casas ou ele fica nos pátios, no entorno da residência da pessoa? Bom, os escorpiões, eles vêm atrás de alimento, né? E no verão a gente tem muita proliferação de insetos e baratas, principalmente, que é o alimento preferido do escorpião. Então, eles vêm atrás de baratas. Ambientes com muitas baratas provavelmente possa vir a ter escorpião, né? Porque eles vêm atrás. E o importante é que as pessoas tenham o cuidado de, ao encontrar algum escorpião, que eles podem estar escondidos em locais escuros normalmente. Quem tem, por exemplo, tijolos no pátio, aqueles tijolos de furos, assim, eles gostam muito de se esconder nesses lugares. E material de construção, madeiras, né? Eles gostam muito. E às vezes o solo assim tem uma rachadura, eles se escondem por ali também, na vegetação alta, enfim, né? Vários lugares assim que eles podem vir a se esconder. Mas eles têm hábitos noturnos, então é à noite que eles vão atrás do alimento. Baratas, né, grilos, enfim, esses animais, esses insetos que estão circulando pela noite. Então, também eles gostam muito de alguns tipos de aranhas. Então, é importante que ao encontrar algum escorpião, a pessoa não tente tocar com a mão, né? Porque pode causar algum tipo de acidente. O escorpião, ele não ataca, mas ele se defende. Então, o importante seria coletar, né, de forma correta, ou de luvas, ou com algum instrumento, uma pinça, alguma coisa, coletar e encaminhar para o Departamento de Vigilância em Saúde, para a Diretoria de Vigilância em Saúde, porque a partir dali nós cadastramos, a gente faz a notificação e encaminha para o Centro de Vigilância em Saúde do Estado, ou fotos, se houver a possibilidade de fazer fotos assim bem nítidas, ou o próprio exemplar, né? A gente envia pelos carros que vão para Porto Alegre, a gente envia a amostra para analisar e ver se realmente é o escorpião preto do gênero Botriurus, que é o menos tóxico, ou se é alguma outra espécie. Então, é muito importante que nós tenhamos lá no Departamento de Vigilância essa informação, né? Que as pessoas nos procurem para passar. E na área rural também, nós temos vários pontos que são pontos que nós chamamos de pontos de informação de triatomíneos, que é mais para barbeiros, mas também pode ser para aracnídeos, que é o caso do escorpião, né? Ele é um aracnídeo, aranhas,
Então, tem alguns pontos. A gente pode até, se as pessoas entrarem em contato, divulgar esses pontos. A maioria são escolas da área rural, porque as escolas concentram mais ali pessoas e é o local de referência, normalmente, de uma área rural, né? Então, a gente tem, assim, nas Três Vendas, no Faxinal da Guardinha, no Barro Vermelho, na mineração, no Capané, no Bosque, na Porteira 7, vários lugares, assim, no Posto Shell, lá no Piquiri. Nós temos vários lugares que são pontos de entrega de escorpiões ou outros vetores. Rosinelli, o escorpião não deve ser eliminado, né? Não, ele não deve ser eliminado, porque ele é um controlador de insetos também, né? E ele ajuda no controle, assim, no equilíbrio ecológico das populações de insetos, de baratas e outros vetores. Então a gente Quem não é o deve predador? eliminá-los. Quem é o predador natural do escorpião, Rosinelli? Sim, a gente tem como predadores camundongos, macaco, sapo, lagarto, coruja, galinha. Só que as galinhas, até esses dias um senhor teve lá no departamento conversando e ele disse: lá em casa não tem problema de escorpião porque eu crio galinhas. É que a galinha, ela não é o principal predador em função de que a galinha tem hábito diurno e o escorpião tem hábito noturno. Então, no momento que a galinha está ativa, ela não consegue encontrar tantos escorpiões nos espaços porque ele se esconde muito, né? O escorpião, ele consegue ficar escondido e ele tem a facilidade também de se manter imóvel por muitos meses. Ele pode ficar imóvel, E ele não é um inseto, dificultando. hein, Rosinelli, ele não é um inseto, se alguém quisesse eliminar um escorpião, ele não é um inseto sensível a esses inseticidas comuns que nós temos. Importante falar sobre isso. O controle químico para escorpiões não funciona. Também aparecem muitas pessoas procurando assim, vocês podem fazer, assim como fazem o trabalho da dengue com pulverização, pedem que se faça, fazer um trabalho para escorpiões. Não funciona, tá? Porque esse hábito que os escorpiões têm de se abrigarem em frestas de paredes, embaixo de caixa, dentro de tijolos e entre telhas, madeira, enfim, torna o tratamento químico ineficaz. E também, assim, eles podem, o produto químico não vai atingir e vai fazer com que ele se torne mais resistente. Até porque, quando ele entra em contato com alguma substância química que é tóxica para o escorpião, ele mesmo tem um mecanismo que ele fecha os seus estigmas pulmonares, assim como, né, ele não tem pulmão, mas ele tem os estigmas que fecha e ele não absorve aquele produto. O que acontece quando se coloca um produto assim é o efeito contrário até. Ele desaloja, o produto vai desalojar o escorpião, ele só vai mudar de lugar, a pessoa vai ter a sensação de que eliminou, mas na verdade ele está escondido em outro lugar. Isso é muito importante as pessoas saberem que esses inseticidas que são usados normalmente em casa, para baratas, para formigas, eles não funcionam para o escorpião. Rosinelli, se alguém sofrer um acidente, uma picada do escorpião, quais os procedimentos, mesmo não sendo um escorpião com veneno letal ao ser humano? Olha, as medidas devem ser assim adotadas de imediato, tá? E tanto para adulto como para criança. E o que fazer, principalmente assim, no momento já lavar com água e sabão, e simplesmente com água e sabão. A gente tem conhecimento de pessoas que usam, por exemplo, querosene, álcool em cima da picada, mas não pode acontecer isso, tá? Tem que ser água e sabão e depois procurar imediatamente uma orientação médica numa unidade de saúde ou no hospital de referência, em algum local, na UPA, né? Tem que procurar uma unidade de saúde. E, se possível, capturar o animal, se for possível capturar, o ideal é isso, levar ao serviço de saúde também o animal capturado, para que se possa identificar o escorpião e até ver quais as medidas que devem ser tomadas a partir daí, né? Qual o tipo de soro que deve ser usado, enfim. Bom, Rosinelli, só para nós, vamos mudar rapidamente
o nosso tema, vamos falar da dengue. Tá? Aí tem números de casos, redução no número de casos de dengue em Cachoeira do Sul, é isso, Rosinelli? Sim, a gente tem uma redução de casos, felizmente. Esse mês e no mês de janeiro nós não tivemos ainda nenhum caso confirmado de dengue, tem vários casos suspeitos que vão para comprovação no LACEN, né? E a gente só pode dizer que um caso ele é confirmado mesmo depois que a gente recebe uma resposta do LACEN, tá? Então a gente não tem casos e estamos fazendo um trabalho muito intenso nas áreas de atuação do programa da dengue, inclusive assim, estendendo para as áreas rurais também, que a gente adquiriu 2 caminhonetes agora para o departamento, e isso facilita para que a equipe de agentes possa se deslocar mais também para a área rural. A população, então, está atendendo o pedido dos órgãos públicos e cuidando para não ter água parada em casa. Sim, nós estamos fazendo um intenso trabalho para que as pessoas procurem assim evitar o máximo possível de água parada, né? Claro que ainda temos resistência de muitas pessoas, ainda temos muitos imóveis aqui em Cachoeira que ficam sem os cuidados, que ficam abandonados, piscinas que ficam sem tratamento, né? Mas é importante assim que as pessoas se liguem que quanto mais cuidarem o seu ambiente, mais longe o mosquito vai ficar. Porque a infestação, nós não temos caso de dengue, mas a gente tem, assim, muita infestação do Aedes aegypti na cidade, tá? Nós temos uma metodologia que é chamada de ovitrampas, e nós colocamos mensalmente armadilhas em alguns pontos cadastrados da cidade, e no ano passado, até o ano passado, nós tínhamos, assim, 10%, 15% das armadilhas positivas, assim. E agora não, em janeiro e agora em fevereiro, a gente está tendo mais de 60% das armadilhas estão positivas, assim, que os ovos são depositados ali e a gente consegue perceber que existe uma infestação grande. Então é importante que a comunidade também faça a sua parte e auxilie nesse trabalho assim, de eliminação do mosquito para que nos meses seguintes a gente não tenha casos de dengue. Muito bem. Rosinelli, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista, pelos esclarecimentos e deixamos a Rádio Vale à disposição de vocês aí do Departamento de Vigilâncias em Saúde. Tá, só complementando aqui, eu gostaria de frisar que as pessoas, quando, principalmente na área rural, mas aqui também na cidade, quando elas encontram escorpiões nos seus pátios, né, que elas tentem cuidar dentro de casa, assim, frestas, vedar frestas, ralos, pias, né, fechar e quando não estiver usando, e cuidar as roupas também, porque às vezes a gente deixa uma roupa pendurada e na hora de vestir pode ter ali um escorpião, uma aranha, então dá uma sacudida naquelas roupas, os calçados, a mesma coisa, né? Tomar esse cuidado assim no ambiente doméstico para não ter acidentes com os escorpiões. Ok. Obrigado a Rosinelli Fontoura Pérez, bióloga da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul.